Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Você diz não para o seu filho e aí ele arma um maior barraco. Você se prepara para fazer um super passeio e aí você diz não, mas aí você não vai comer esse pirulito e aí começa aquela confusão. Quem nunca passou por essa situação, principalmente quando o filho está naquela fase de 1 ano e meio, 2 anos, quando ele não consegue expressar o que sente? Pois é, mas tem jeito, viu? Tem como se livrar disso, amenizar a situação e passar por esta fase. E quando as crianças mais velhas continuam fazendo birras, como passar por essa fase, como tirar essa birra da criança? Nós vamos mostrar passo a passo e dar dicas concretas de como levar essa criança a viver frustração, que faz parte da vida, e fazer essa criança passar da fase também da maturidade para se tornar um adulto perfeito, não perfeito, a caminho da perfeição. E eu quero convidar você também já a participar das nossas redes sociais, @manhãviva, faça suas perguntas. Nosso irmão de comunidade, psicólogo Adriano Gonçalves, está super disponível aqui para tirar suas dúvidas. Pergunte se você já passou por essa situação, pergunte também o que você quiser, não sei qual é a faixa etária dos seus filhos, faça a sua pergunta que nós estaremos aqui à sua disposição. E eu estava rezando ontem para o programa de hoje e me veio essa palavra, chega junto aqui, eu quero convidar você a rezar conosco esta palavra de Efésios, porque a palavra de Deus, gente, tem luz para nós em qualquer fase da nossa vida, em qualquer decisão que tenhamos que tomar, né? Você está aí na dúvida de uma decisão que você tem que tomar na sua vida e você não sabe o que eu vou fazer da minha vida. Muitas vezes a gente procura a primeira pessoa que está na nossa frente, né? Quantas vezes a gente faz isso e a gente se arrepende porque nem sempre o conselho é o correto e nós estamos ali vulneráveis. A palavra de Deus é luz para nossos passos. E eu estava rezando com esta palavra em Efésios e eu vou trazer essa palavra e que ela seja luz para o programa de hoje, que vai falar sobre educação. É em Efésios 6, do versículo 1 até o 4. Filhos, obedecei aos vossos pais no Senhor, pois isso é de justiça. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento que vem acompanhado de uma promessa, a fim de que sejas feliz e tenha longa vida sobre a terra. Eu gostei deste versículo porque tem a ver com o programa de ontem. Nós falávamos do cuidado com os mais velhos, do cuidado com os idosos. E hoje, o versículo que segue tem a ver com o programa de hoje. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com a pedagogia inspirada no Senhor. Vou repetir. E vós, pais, não provoqueis revolta nos vossos filhos, antes educai-os com a pedagogia inspirada no Senhor. Então, nós, pais, precisamos estar sempre em sintonia com o Senhor para ter essa pedagogia. Não é fácil, educar não é brincadeira, mas se estamos em sintonia com o Senhor, nós com certeza estaremos com essa pedagogia inspirada do Espírito. Então, eu peço mesmo ao Senhor que nesta manhã que se inicia o programa, que o Senhor possa tocar no coração de muitas mães que estão aflitas com os seus filhos e não sabem o que fazer. Não só filhos que estão fazendo birras, mas filhos que estão... Você sente, mãe, que perdeu o controle, você não sabe o que fazer. E eu peço que o Senhor visite agora o coração de muitas mães aflitas, que não sabem o que fazer. E eu quero colocar você aqui nos pés de Nossa Senhora. Eu sinto no meu coração que Nossa Senhora quer visitar muitas mães que colocam mesmo, falam essa frase: eu não sei o que fazer com meu filho mais, eu não sei ser mãe. Então, a você, mãe, que disse há poucos dias, eu não sei ser mãe, eu quero entregar você a Nossa Senhora e que ela te ensine a ser mãe e que ela te ensine essa pedagogia inspirada no Senhor para educar nossos filhos segundo a vontade de Deus. E você quer algumas luzes concretas?
Então nós vamos conversar o nosso bate-papo com o nosso irmão de comunidade, psicólogo Adriano Gonçalves. O tema de hoje é sobre birras e frustrações. Tema difícil, mas que vai ajudar muita gente, por favor. Olá, Renata. Bem-vindo, Adriano. Obrigado. Você ainda não conheceu, assim, você... Esse sofá é novo, É para novo. mim. Gostou da nossa... Muito legal. Cara nova. Sim, e participei lá fora, ao ar livre, verdade. mas aqui dá um lugarzinho de casa, né? De É intimidade, verdade. né? E falando em birra, né? A gente tem que diferenciar um pouco, né? Porque às vezes a criança está mesmo num sofrimento e às vezes é birra. Como saber essa diferença, Adriano? A birra, ela vai também gerar um sofrimento, né? A gente precisa entender que a criança, antes de tudo, ela é uma pessoa. E por ser pessoa, ela traz em si as faculdades em potência, as faculdades internas em potência, não em ato, né? Então, a gente poderia falar das 7 faculdades humanas, mas eu vou resumir nas 3 principais, que seria a sensibilidade, vontade e inteligência. De 0 até 3 anos, o que está na dianteira, né, dessa criança que é uma pessoa é a potência, ou melhor, o ato da sensibilidade. Então, a sensibilidade, ela vai à frente. O que é sensibilidade? Prazer, desprazer, né? Você pega um bebezinho, por exemplo, de meses, ele está com a fralda cheia, ele vai chorar porque aquilo está sendo um incômodo para ele. Se você chegar, apalpar, colocar ele aqui no colo, fazer um carinho, ele vai ficar tranquilo, porque você deu prazer para ele. Sensibilidade, até 3 anos. Ali por volta dos 2, 3, 4, já entra, né, o que a gente falaria da afetividade, né? Então, os afetos começam a aparecer, porém ele não tem o contorno ainda desses afetos, né? Então, agora ele já vai ter uma independência um pouco maior, ele vai conseguir andar, né? Uma criança ali por volta de 1 ano, ela já começa a andar, 2 anos ela já dominou a questão da sua locomoção e ela vai querer conquistar o mundo. Porém, o afeto dela não tem um contorno, no sentido de saber se colocar nas situações e saber administrar aquilo que ela sente. Então, o que vai acontecer? Uma explosão do seu mundo afetivo. Isso a gente chama de birra. Então, é como se naquele momento, elas, diante de 2 anos de sensibilidade formada, né? O afeto é isso, é aquilo que foi registrado na memória por aquilo que o sensível captou. E agora ela não consegue conter. Então, assim, se eu quero pegar aquela flor agora, eu não tenho dentro de mim aquela capacidade, não é meu. Isso daqui pode quebrar, né? É de outra pessoa. Eu quero e eu quero, né? Eu quero conquistar. Então, o meu afeto, ele vai para este caminho, toma a dianteira, mas sem contorno nenhum. Aí quem aparece? O interditor, a mãe, a tia, o cuidador. Não, você não pode, ou não pode agora. O que ele faz com que esse mundo afetivo que está em explosão entre em erupção? Ele vai se jogar no chão, ele vai brigar, né? Ele vai dar um ataque de choro, né? Então, a birra é isso. Né, ela vai começar ali por volta, né, a gente fala do terrible 2, né, os terríveis 2 anos, né, mas a gente percebe que crianças antes, algumas já manifestam isso, e vai até por volta dos 7 anos. Então, uma criança com 8 que tenha esse comportamento, a gente precisa fazer uma investigação um pouco mais séria, porque a gente pode estar aí, talvez com um transtorno antissocial, a gente pode estar, né, tendo uma questão um pouco mais profunda que a gente precisa examinar. Aí você perguntou, sofrimento? Tudo isso vai causar o sofrimento, né? Imagina você sentindo várias coisas, não tendo controle. É só a gente pensar quando a gente vive uma emoção muito forte, né? A gente chora demais, a gente fala, né? Perde a proporção do que fala, quando fala, com quem fala, não é assim? Ou seja, a gente não conseguiu dar o contorno do afeto. E olha que a gente tem a inteligência, que é a 3ª faculdade, operando, né? Mas nem sempre ela consegue dar conta de delinear o afeto, né? Pois a gente vai ver um punhado de adulto fazendo birra, né? Não gostei, não é assim, aí dá aquele ataque. Só não se joga no chão porque fica muito feio um homem de 40 anos. Ainda disfarça, né? Disfarça, mas tem, né? Mas ainda consegue contornar, mas uma criança não. Então, a gente pode dizer que a birra, nessa fase, você pode repetir a fase, seria normal e faz parte do desenvolvimento? Sim. Né, seria comum, né, porque tem crianças que não farão birra,
Aí depois eu vou falar como a gente pode fazer para que a criança não faça ou faça o mínimo possível, né? Mas o mais comum que a gente percebe, sim, são as crianças quando chegam ali de 2 até 5. É o grande, a grande ponta dessa curva, né? Mas a gente pode falar que crianças menos de 2 anos podem fazer birra e até 7 anos ainda é possível entender como algo comum, né? Por que eu estou marcando 7 anos? A idade da razão. Quem vai tomar a dianteira nesse momento, vai começar a aparecer em ato, vai ser a inteligência, que é a capacidade de eleger o certo do errado, o verdadeiro do falso, né? Nosso bate-papo só começou, nós estamos esperando a sua participação no @Manhã Viva. Mande a sua pergunta, seu filho está nesta fase? Então mande a sua pergunta e nós vamos agora ao vivo, direto para o call center com o Cleto, ele já está lá, nós estamos faltando, hoje é dia 30, o último dia da campanha. Cleto, bem-vindo novamente ao Manhã Viva. É isso aí, Renatinho. Estamos aqui diretamente da nossa central de atendimento com a nossa família Canção Nova e vocês aí nesse bate-papo falando sobre filho. Hoje o meu filho, os dias passam muito rápido. Nosso filho Davi hoje está completando 18 anos de idade. Ó, parece que foi ontem, passa muito rápido. 18 anos do Davi e a nossa Canção Nova, o nosso projeto da M Almas, faltando 18%. 18% para o dia que se chama hoje, dia 30 de abril. Nós temos somente o dia de hoje para alcançarmos esses 18%. E a Canção Nova, ela coloca nas suas mãos um conteúdo maravilhoso para que você possa ter aí para sua família usufruir. Ler esse devocionário aqui. Pequeno Manual da Devoção à Divina Misericórdia. Esses produtos são lançamentos e estão com desconto. Esse devocionário, o preço dele é R$ 15,90. Está por R$ 13,52. Este aqui, Enquanto é Tempo, quem escreveu é um casal da Canção Nova, o Natal Gil e a Cristiane Silva, esposo e esposa, de R$ 19,90 está por R$ 16,92. Este aqui, do Padre Alexandre Lopes, As 12 Promessas do Sagrado Coração de Jesus, de R$ 18,90 está por R$ 16,07. E este outro livro aqui, do nosso Padre Wagner Bahia, Libertos das Forças Ocultas, de R$ 26,90 por R$ 22,87. Muito simples, você pode ter esse conteúdo evangelizador nas suas mãos, aí na sua casa. É só ligar, 0 código da operadora 12 3186 2600 ou também pela loja virtual, loja.cançãonova.com. Lembrando que você tem 45% de desconto. Você que liga ou você que entra pela loja virtual. Eu achei lindo, eu fiquei sabendo ontem, eu não sabia dessa notícia. Esse telefone, 0 código da operadora 12 3186 2600, funciona também por WhatsApp. Você pode passar um WhatsApp para esse telefone, caso você ligue agora, são muitas pessoas ligando, dá um congestionamento na linha telefônica, os nossos atendentes aqui não param, mas você pode enviar esse WhatsApp e em breve, já, os nossos atendentes vão dando retorno para essas pessoas que entraram também em contato por WhatsApp. Agora, pela loja virtual, você pega o seu carrinho, vai passeando e vai vendo ali a necessidade que é sua e da sua família. Qual o conteúdo evangelizador que você precisa ter? Conteúdos maravilhosos, entendeu? Diversos assuntos. E os nossos evangelizadores porta a porta, você tem até 50% de desconto evangelizador porta a porta. Então você pode também ter esses conteúdos evangelizadores, esses conteúdos de evangelização com até 50% de desconto, certo? 18% faltando. Eu tenho certeza que tem muita gente que, além de adquirir os produtos de evangelização, querem fazer uma contribuição.
Fazendo contato aqui também, 0 código da operadora 12 3186 2600, você pode fazer uma transferência via cartão de crédito, você pode ter informações de como fazer uma transferência online, um depósito identificado. Mas é só entrar também no site clube.cançãonova.com, ali temos todas as informações. Eu tenho uma certeza, gente, eu não me assusto com os 18% que está faltando. É bastante? É bastante. Mas, pensando numa nação, pensando num povo, fica um pouquinho para cada um. Se cada um faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, o outro faz um pouquinho, aonde você está, esse pouquinho se torna bastante. 18% não é assustador. Pensando na dimensão, na causa nobre que é, o conteúdo que a Canção Nova vai levando, esse bate-papo mesmo, Adriano Gonçalves e a Renatinha, falando sobre um bate-papo que deve ser o conflito de muitas mães, não é? Quanto custa uma consulta como essa, por exemplo, se você for, não é mesmo? E você recebe esse conteúdo aí. Fora o conteúdo evangelizador que temos. Hoje são tantas crises, não é somente a crise financeira, as crises de valores, os valores estão invertidos, o errado com cara de certo, a mentira com cara de verdade e outras realidades, mas realidade de casamento, de fé, de afetividade e sexualidade, tanto conteúdo a Canção Nova tem, tudo para somar. Valeu? 0 código da operadora 12 3186 2600. Estamos encerrando hoje. Aproveite. A Semana Mundial do Livro. Portanto, você pode ter 45% de desconto em vários itens, livros e o evangelizador porta a porta, até 50% de desconto. Renatinha, fui! Obrigada, Cleto. 45% de desconto é muita coisa e 18% para terminar não é muita coisa. Vamos se juntar, vamos juntos evangelizar. E vamos continuar o nosso bate-papo aqui. Adriano, muitos pais, para se livrar da birra, daquela situação constante, daquela vergonha, na verdade, põe uma tela na mão do seu filho para se livrar do problema. E a Organização Mundial da Saúde apresentou um estudo falando do mal das telas para os pequenos. Vamos ver? Essa é uma janela de oportunidades, o período mais importante de aprendizagem. Tudo que se vive nessa fase pode ser levado para a vida inteira. Nessa etapa fundamental é que os cuidados devem ser redobrados. Por isso, a Organização Mundial da Saúde divulgou um guia inédito com orientações para crianças com menos de 5 anos de idade. Um dos cuidados mais importantes diz respeito ao uso de telas de aparelhos eletrônicos. A recomendação é que menores de 2 anos não devem ter esse contato e que os maiores de 2 anos podem assistir TV até 1 hora por dia. A pediatra explica que a restrição vai colaborar com o desenvolvimento da criança. Até os 2 anos de idade, todos os sistemas de comunicação neurológica estão em formação. Então, de acordo com o estímulo que a criança recebe, esses sistemas serão formados de maior qualidade ou não. Estímulos muito pobres vão gerar sistemas pobres ou simples, que podem vir a comprometer depois o desenvolvimento da criança. Em frente às telas, a criança normalmente fica parada. Sem esse recurso, ela vai se movimentar mais, procurando uma atividade diferente para fazer. As brincadeiras em casa vão combater o sedentarismo e a obesidade, outra preocupação da OMS. Além, claro, de unir mais a família. Foi bem isso que aconteceu na casa do Giovanni. O garotinho de 4 anos tinha acesso às telas. Há 6 meses, os pais mudaram a rotina da casa. E a gente foi percebendo que estava demais, né? E que isso estava atrapalhando o aprendizado dele, o desenvolvimento dele. Então a gente foi fazendo aos pouquinhos essa passagem, né? De um conteúdo grande de televisão e tela, para diminuir, até que chegou a 1 hora de tela por dia e até que chegou a 0. A gente falou, não, agora a gente vai tirar a televisão
e ela vai embora de casa. Os benefícios para a saúde apareceram rápido. Ele teve uma melhora considerável no sono. Hoje ele não tem mais episódios de terror noturno, melhora da concentração, do empenho nas atividades. O tempo livre estimulado pelos pais faz a diferença. Com brinquedos adequados para a idade, se possível educativos, livros, mesmo que os pais não gostem muito, mas pelo menos em alguns momentos do dia, colocar música clássica para essa criança ouvir. Tudo isso vai promover sistemas elaborados. A família Souza tem se adaptado tão bem aos novos hábitos que diversão em casa não vai faltar. Você tem que estar lá presente, você tem que participar, você tem que estar junto. O ganho de qualidade para a vivência da educação, da presença com o filho é maravilhoso. E aí, Adriano, resolve pôr tela? Por 5 minutos, 10, enquanto durar a tela, sim. Só que você terá comprometimentos no sono dessa criança, você não dará a ela o entorno de uma realidade. Porque, sim, é interessante a OMS agora falar, mas a Sociedade Americana de Pediatria, desde 2005, já falava disso. E é interessante que os filhos, né, dos grandes empresários do Vale do Silício, que é onde se produz toda a nova tecnologia, eles só permitem que os filhos tenham acesso a telas depois dos 12 anos. Simples assim, né? E Steve Jobs, né, não deixou os filhos acessarem a Google até completar 12 anos. Ou seja, ele sabia do malefício aos filhos. Linkando com o nosso tema de birra, uma criança que tem ataques de birra exposta a telas, ela vai potencializar de 3 a 5 vezes mais a sua crise de birra. Por quê? A tela, o que ela faz? Ela te hipnotiza, ela te faz ficar parado. Porém, o seu sistema nervoso, ele precisa operar buscando a que se ater, né? Por exemplo, agora, para esse programa acontecer, a gente está tendo que fazer vários cortes. Então, a gente está dando para o telespectador vários focos de atenção, embora a gente está regendo um assunto. Uma criança exposta a uma tela, o foco de atenção dela está sendo totalmente fragmentado. Logo, ela não vai ter uma memória de trabalho operativa. E aquilo que ela não tinha contorno de afeto, agora ela não tem onde operar, que ela não tem, a memória dela está totalmente poluída. Então, o ataque de birra que a criança terá vai ser muito maior, mais intenso e mais duradouro. Então, você é assim, você coloca uma galinha pintadinha e aí a criança vai ficar ali. Porém, depois isso vai ter repercussão. Quando você pedir a ela algo de obediência, isso vai aparecer no sono, e aí que tá. Por que o terror noturno, antes, né, a gente percebia que começava ali por volta dos 3 anos, já tem começado em crianças de 2 anos. Porque ela foi super estimulada, né? Então, assim, é um mal, né, que tem aparências de resolver, mas você só está prejudicando. E posso falar um pouquinho mais só dessa questão da tela? Claro, pode falar. O grande problema que eu vejo que hoje nós estamos pegando, principalmente na geração de jovens e jovens adultos, que foram os nativos digitais, é uma incapacidade de se inserir na realidade. O que a tela faz? Ela te leva justamente para essa questão editada da vida, né? Mas quem te vê agora, né, maquiada, bonitinha, não sabe que você teve que acordar muito cedo, preparar a lancheira, né, teve que levar seu filho para a escola, depois vir... Não, vê só esse recorte, não vê a tua realidade. Agora, submetido isso constantemente, faz uma desorientação frente à própria realidade. Por isso, hoje nós temos vários jovens desorientados no casamento, desorientados na sua vocação que abraçou, não se comprometem, porque para se comprometer a algo, eu preciso voltar a minha atenção, eu preciso ter ao que me ater. Uma vez que eu me comprometo com a minha esposa, ela toma a dianteira da minha atenção. Agora, se a minha atenção foi totalmente fragmentada pelas telas, a minha inserção na realidade será desorientada. Por isso a gente vai ver um punhado de senhoras e senhores dando ataques de birra diante de uma discussão conjugal, diante de um filho. E aí a gente não falou, o problema da birra de uma criança tem a sua origem, 80%, na constituição familiar. Gente, a coisa é séria.
E tem participação, viu, Adriano? O assunto bom. tá assim, ó, movimentando nossas redes sociais. Já podemos falar aqui, vamos lá. Minha filhinha tem quase 3 meses e depois do banho, que eu vou fazer a higiene e vestir a roupa, ela chora muito, mas muito mesmo. Chega a fechar as mãozinhas e os olhos gritando. Muitas vezes eu tenho que parar de vestir, distraí-la para voltar a vestir. Neste caso, o que eu faço para essa idade? Tem algo a fazer? É a Fabiana Pinheiro. Lembrando, gente, mande, por favor, o seu estado, a sua cidade, tá bom? Que você está falando para a gente dar um alôzinho. E também saber de onde estão sendo essas participações. Adriano? Primeiro, a gente precisa situar, ela tem 3 meses, não é birra, né? Ela ainda está adquirindo a constituição que a gente fala soma, ou seja, eu tenho um corpo. Ela passou 9 meses dentro de uma proteção, a mais top de todas, que é o útero. De repente, ela foi lançada na realidade. Vestir a roupa, alguém manuseando o corpinho dela, é invasivo, né? Então, cai para ela como uma invasão. Isso, por exemplo, se for de 6 no banho da noite, vai ser um pouco mais agravante, porque vai ter a questão ainda da imaturidade do sistema digestivo dela, cólicazinha, né? Como a gente pode atenuar isso? E conversando, né? E dizendo, olha filhinha, mamãe agora vai te dar o banho, é tão bom a gente tomar o banho, olha aqui o sabonetinho que a mamãe vai passar, agora eu vou te colocar uma toalha para você não pegar o frio. Cara, você está falando para 3 anos, ela vai olhar assim e não vai entender nada. Mas você está dando uma constituição da realidade para ela. Não é tão invasivo do que alguém mudo te manipulando, né? Por exemplo, se eu chegar aqui e começar a mexer no seu rosto sem falar o que eu quero fazer, você vai se sentir o quê? Invadida. Com certeza. Uma criança... É isso, se a gente entende que criança é pessoa, a gente já resolve muita coisa. Ela também perguntou atender sempre ao choro do filho e dar colo. Pode estimular ele no futuro a ser mimado e birrento? E qual é a idade ideal para começar a colocar limites? O amor não tem limites, né? Então, assim, essa história de, vamos deixar chorar, agora eu quero falar aqui, é a pior tragédia, né, que muitos teóricos colocaram na mão de algumas mães. O que você faz com uma criança, um bebezinho que está chorando, quando você o permite chorar, né, de forma desproporcional? Você cria nele o sentimento de desesperança frente à vida. Ele chora e ele cria a expectativa interior de que alguém virá. Se esse alguém não veio, o que ele precisa dizer para si mesmo? Eu sou um abandonado nessa realidade, então eu vou me fechar. Até muitas pesquisas de autismo que começam a partir daí. Por quê? Já que a realidade não me atende, eu crio a minha realidade, né? Então, assim, dar colo, atender sempre o choro. Gente, criança, como eu disse, sensibilidade, lembra no primeiro momento? Ela só chora por prazer e desprazer. Você precisa entender o que é o desprazer dela. Mesmo no caso das crianças maiores, um choro de birra? Aí a gente precisa ir distinguindo, né? Depois eu vou falar como a gente trabalha a birra. Aqui ela falou de colo, e a gente dá colo para bebê, criança, né? Mas minha filha de 3 anos, eu não vou dar colo? Vou dar colo, mas eu já posso acessar dentro dela a afetividade que está se formando. Instigar a fortaleza, a dores que precisam ser suportadas. Mas um bebê que está com cólica, ele não entende que aqui ele tem que suportar aquilo. Eu tenho que tirá-lo daquele momento de dor. Agora, uma criança com 3, 4, 5 anos que está tendo um ataque, já posso falar do ataque de birra, como lidar? Vamos ver só a última pergunta? Beleza. Porque assim, como é um bebê, a gente precisa olhar... É bom assim, viu? É bom assim. Olá, bom dia, Deus abençoe vocês. Eu gostaria de saber como lidar corretamente com meu filho, que acabou de fazer 3 anos e nasceu minha bebê. Ele mudou muito, não obedece, faz manha, não sei o que fazer. É a Agatha Elana. Você está aí no campo de concentração, porque ele entra na idade própria da birra, fenômeno dele. Aí entra um serzinho, né? Ela está grávida ou acabou de ganhar? Acabou de nascer a bebezinha dela.
Pense, por 3 anos ele teve você full time, você era livre demanda para ele, atenção total. E agora, querendo ou não, você se devota a esse bebezinho. E ele está numa fase ainda natural de narcisismo, do egocentrismo, né? Que é muito bom nessa fase, mas a gente precisa ir inserindo, né? O que é interessante? Vá trabalhando com ele, que ele não perdeu nada, muito pelo contrário, ele ganhou, né? Ele ganhou uma irmãzinha, né? Que depois vai brincar com ele, mas que agora ele ganhou a oportunidade de servi-la. Então, assim, 3 anos, você vai trocar a fralda, fala, filhinho, pega e joga lá no lixo pra gente. Criança quer se sentir útil, como todo ser humano, né? Então, assim, vai inserindo em pequenas coisas, lógico, deixando no lugar de irmão, né? É assunto, hein? Mas a gente continua esse bate-papo, a gente vai para um breve intervalo, espera por nós, é bem rapidinho. Manhã Viva de volta hoje falando sobre birra e frustração. Seu filho é daquele que faz um escândalo quando você vai para o shopping, pede aquele brinquedo caro e você diz, não, hoje a gente não vai levar, e aí começa aquela confusão, você passa a maior vergonha e não sabe o que fazer? Pois é, no primeiro bloco, o Adriano Gonçalves, missionário e psicólogo, já deu bastante dica, falamos o mal que faz as telas para os pequenos, mas se você perdeu, não tem problema, tá? Daqui a pouquinho, mais tarde, já vai estar tudo no Play Canção Nova. E nós vamos falar agora a pergunta que todo mundo está esperando, como lidar com essa bendita birra? Eu vou dar 3 caminhos. O primeiro, a gente precisa entender como que se ordena o psiquismo de uma criança, né? São 4 hábitos primordiais que a gente precisa estar atento. É o sono, essa criança ela dorme a quantidade que ela precisa. Segundo, a alimentação. Ela tem a alimentação dela bem dentro daqueles horários, por exemplo, uma frutinha de manhã, o almoço, frutinha à tarde, janta, que é a gente falando de criança, né? A questão da higiene, né? Então ela está num ambiente limpo, num ambiente, né, organizado, ordem, né? Ela sabe se orientar dentro da própria casa, né? Os brinquedos aonde que fica, né? Se você vai estipulando esses 4 hábitos aqui já com a criança, desde bebezinha, né? Você vai diminuir muito os ataques de birra. Você está dando o contorno mínimo que ela precisa, externo, mas que tem uma ligação com o seu interno. Então, sono, alimentação, higiene e ordem. Crianças até 7 anos, a gente não precisa ficar preocupado muito em questões, né, muito elaboradas. Trabalhando essas 4 realidades, já vai diminuir muito a questão da birra. Tirar as telas, aí não precisa nem falar. Até 2 anos, 0 telas. Eu colocaria até 12, igual o pessoal lá do Vale do Silício. Segundo, a criança está tendo um ataque de birra. Por exemplo, minha filha está tendo um ataque de birra agora. Primeira coisa, contenção, né? É contenção física mesmo. E o que é contenção física, Renata? Eu vou pegar a minha filha de forma firme e terna e vou tirá-la deste palco, entende? Porque imagina, ela está com as suas emoções em erupção, eu contenho a minha filha nos braços, filhinha, vamos ali. Então, eu contive, porque até o movimento de se jogar no chão é esse movimento de se espalhar. Eu quero espalhar essa angústia que está em mim. Quando o pai contém uma criança, né, ele está dando um contorno para ela. É como cólica. O bebezinho está com cólica. Quanto mais você trouxer o bebezinho para cá, para perto de você, sentindo o teu calor, mais rápido o ataque de cólica vai passar, né? Então, a birra, uma cólica elaborada de uma criança de 3 anos. Então, a contenção. Uma criança, né, um pouco mais velha, você já pode ir, contém, né, mas depois dê uma contenção também verbal, né? Filho, aqui em casa a gente não aceita isso. Você vê, lógico, né? Você vê papai e mamãe se tratando assim, então você vai já para esse outro expediente. Lógico, se é uma casa que grita, que se esperneia, não adianta você pedir da criança, né? Tipo assim, se a mulher ela fica insatisfeita porque o marido não deu o sapatinho tanto que ela tanto queria, não adianta exigir do filho que está dando ataque porque não tem um videogame. Então, vamos lá, se converta primeiro para depois querer formar, né? E o último momento, né, da questão própria da birra, Renata, acesse dentro da criança
a vontade que ela tem de obedecer. Eu achei bonito que você usou um versículo bíblico lá que era: filhos, não provoqueis, pais, não provoqueis os vossos filhos e educai no Senhor. Né? Não provocar não tire o mal de dentro deles, mas tire o bem. A revolta. Né? Isso, não, porque é criança, viu? Tem bem e mal ali dentro, né? Já nasceu com o pecado original, né? Mas eu posso trazer o bem para fora. E toda criança deseja obedecer, mas ela só vai obedecer se ela consegue perceber na autoridade uma benevolência, que aquele que pede e exige algo dela está interessado no bem dela. Então não gaste muito os seus nãos e as suas ordens, mas que elas sejam pontuais, né? O que satura muito a criança é: não faz isso, não faz aquilo. Aí ela, não posso nada na vida. Então guarde este não para aquele momento onde ele olha e fala: aqui eu não posso transgredir, eu quero fazer o bem, né? Então esse é um expediente educativo que ajuda muito, né, a gente a sair dessa falta de contenção do mundo afetivo da criança, que a gente chama de birra. Tem bastante participação, tem muitos pais querendo, como você falou, né, a pedagogia inspirada no Senhor. E também é importante os pais manterem a calma na hora da... Esqueci de um grande detalhe. Porque não é fácil, né? Primeiro, você tem que lhe dar conta do seu narcisismo, né? Filho, infelizmente, a gente traz assim, a extensão da gente. Então, se meu filho está dando chilique, eu acho que está todo mundo me analisando e me criticando. Vai estar mesmo. Só que você coloca para você: eu me comprometo com este daqui, que está sobre a minha responsabilidade, ou vou me comprometer com pessoas que não estão nem aí para mim, né? Então, assim, não tenha vergonha de fazer o que eu falei, de conter. Deu um ataque de birra numa missa, por exemplo, contenha, seja firme. Não, a gente não vai ficar andando dentro da igreja, né? Precisou de sair um pouquinho, olha, eu vou sair, mas depois a gente vai voltar, né? Não se preocupe, cara, desculpa, se você está preocupado com o que vão falar de você, você não vai fazer nada de bom para o teu filho. Se comprometa com ele. É um curto espaço de tempo que a gente tem para educar, né? A gente pode falar aí até 12 anos, mesmo que a gente tenha as rédeas na mão, né? Mas que vai ter uma repercussão ad eterno na vida dessa criança. Então não tenha vergonha, Renata. Eu não estou nem aí. A Kiara teve uma vez, ela deu um ataque de birra, minha filha fez birra. A gente estava voltando de um voo internacional, e a gente ia passar 8 horas dentro do avião. E ela chorando, se esperneando, e todo mundo assim: caramba, o que vai ser desse voo, né? Eu analisando os olhares. Não estava nem aí para eles. Peguei, segurei, aí era a moça: senhor, você tem que se sentar. Eu falei assim: tá, quando já não der mais para eu ficar em pé, você fala para eu sentar. E fui contendo, ela foi se acalmando, aí eu fui sentando e passou, entendeu? Mas não estava nem aí para aquele povo que estava no avião. Eu estava sendo indiferente a eles? Não, mas eu preciso pensar que eles têm controle do afeto que eles emanam. Mas a minha filha não tinha naquele momento, eu tinha que ser pai naquele momento. Muito bom. Tem mais uma pergunta aqui. Bom dia, meu filho está nessa fase. Meu Deus, como é difícil. Ele está com 7 anos, mas desde os 2 começou a teimosia, choro, respondão. Conversamos com ele o dia inteiro, mas não vemos resultado. O que fazer? Romilda Oliveira. O problema é esse, vocês conversam o dia inteiro. Sermão não tem grande eficácia com criança. É um blá, blá, blá que não vai surtir muito efeito. Com criança, você precisa ter uma experiência empírica. Ele precisa sentir, né, com você. Então, se ele tem 7 anos, a gente já pode pensar que a inteligência já está tomando um pouco da dianteira. Mas perceba, desde os 2, ele não tem contorno. Desde os 2, ele foi progredindo e a birra foi ficando mais aprimorada. Ele foi se tornando especialista em birra. Então, o que você vai fazer agora, aos 7 anos? Pegar a dianteira. Lembra dos 4 hábitos? Como ele dorme? Qual a qualidade de sono que ele tem? Como é a alimentação dele? Agora, não é a minha área, mas talvez ele come muito açúcar. O açúcar é um baita estimulante. Nessa hora, ele vai ter muito mais energia para ter o ataque de birra. Taca verdura, taca legume nessa hora. Mas, Adriano, isso é verdade. Chocolate à noite, açúcar à noite
é proibido lá em casa. Sim, ele vai demorar mais a dormir. O suco, ainda bem que ele gosta. Mas o suco, eu não ponho açúcar, ainda bem que ele gosta. Não tem açúcar lá em casa, porque eu fui descobrindo isso e um dia, isso na verdade foi no domingo de Páscoa, ele comeu o ovo de Páscoa. Pra quê? A gente foi pra missa depois, Adriano, turbinado. Mas eu já sabia disso, né? Mas à noite, eu pensei, de manhã vai o quê? E nessa hora, assim... Açúcar dá muita energia, né? E ver também, 7 anos, o quanto que ele tem acesso às telas. A gente está batendo bem nessa tecla porque estimula demais. Então, ele tem muitos estímulos e agora ele sabe como enfrentar vocês. Então, fale menos e haja mais. Minha filha Maria Francisca, de 1 ano e 5 meses, apenas assiste desenhos bíblicos e desenhos da Canção Nova. Apesar de estar muito mais ativa que as crianças da idade dela, só se alimenta com a TV ligada. O que fazer? Gildélia Oliveira, Belo Horizonte, Minas Gerais. Chega a dar um frio na barriga, né? Porque, assim, tá falando dos conteúdos que nós produzimos, né? O que eu quero dizer? Ainda não entrou no crivo de conteúdos. Eu sei que os conteúdos que você colocou aí, né, que a gente dá, são muito bons. Mas a gente está dizendo de uma criança de 1 ano e 5 meses que está tendo acesso a uma tela. A OMS já disse, vai fazer mal. Ah, mas é Nossa Senhora bonitinho. Sim, só que quem fez isso precisou de gastar tempo editando frames, que vai estimular essa criança. Agora a gente tem um outro agravante ainda. Ela se alimenta diante da TV. Quero dizer, minha filha, a sua filha não se alimenta, ela engole comida. Ela não degusta, né, aquilo que ela está colocando no paladar dela. Vai entrando, ela não tem percepção da realidade, que é um brócolis, que é a diferença de um brócolis para um alface. Entende? Então você está tendo... você acha que ela está se nutrindo. Ok, ela vai crescer no peso, mas ela não vai ter uma inserção na realidade. Futuramente, ela não vai conseguir sentar à mesa e viver uma refeição, de conversar, né, com pessoas à mesa. Ela vai precisar de um estímulo externo para garanti-la sentada ali. É o que a gente vê muito em lares hoje, né? Cada um com smartphone e todos comendo, né? Então, assim, tira a tela, você vai perceber uma melhoria imensa. Vai dar um chilique na primeira semana? Sim. Só que hábito uma atitude que nós temos de uma maneira constante, sem abrir mão, de no mínimo 8 semanas. Faça isso durante 2 meses e você verá os benefícios. Tirar aos poucos é bom? Não. Tirar de uma Eu não vez? posso falar para um maconheiro, você fumava 10 baseados, agora você vai fumar 1. Não funciona, né? Eu preciso ser radical, porque é estímulo, Renata, e eu não sei o quanto te estimula, né? Por exemplo, tem o brilho aqui dessa luz, mas a minha percepção é diferente da sua. Talvez você já se acostumou, porque todos os dias você está aqui. Entende? Então, eu preciso ser radical, eu preciso tirar o estímulo, né, nocivo de forma radical. Né? E depois eu vou, sim, tentando equilibrar o que foi aparecendo de crise de abstinência, vamos assim dizer, né? Não vai ser fácil para essa família. Meu filho, quando é contrariado, reage agressivamente, chegando até mesmo a bater. O que devo fazer nessa realidade? Juliana Costa. Contê-lo, contenha fisicamente. Fisicamente, gente, não estou falando assim, pá, havaianas de pau, não. Abrace, diga, verbalize só isso. Filhinho, a mamãe te ama muito para que você tenha esse comportamento. Eu quero o seu bem. Pronto. Fez isso, você vai ver, ele vai relinchar um pouquinho, mas depois vai passar. Então, e uma outra coisa, Renata, acho que valeria até, não estou querendo me vender aqui não, mas cada criança traz um temperamento, então a abordagem precisa ser personalizada. Por exemplo, eu tenho 2 filhas, uma é melancólica, que eu sei que é a mais velha, então para ela é super fácil o meu expediente educativo. Mas a minha, de 4 meses, eu acho que já é temperamento mais quente. Então, assim, eu estou tendo que me adequar. O choro dela é diferente. A primeira chorava, eu sabia o que era. Essa é, o mundo está acabando. Então, eu preciso de ter outras abordagens, tá? E quando, como a gente está falando de birra, quando o pai diz não e a criança pergunta por quê, é importante dizer por quê?
Algumas vezes sim e às vezes não. Porque nem todo não que a vida nos dá, a gente tem um porquê. Não é verdade? A vida nos dá alguns não. A vida, não pessoas. A vida nos dá... Eu queria agora, sei lá, estar numa praia tomando uma água de coco. Mas a vida me disse, não, cara, você tem que ir para o Manhã Vivo, você tem que trabalhar. Entende? Eu olho para isso e me insiro na realidade. Mas não tem um porquê. Né? Lógico, depois eu vou entender, porque eu abracei essa vida. Mas, se possível, justifique. Mas não fique se delongando tanto, né? Porque vai chegar a época dos porquês, aí é porquê para tudo. E aí depois você ora assim, já não sei mais falar. Então fala, filho, eu não sei, é assim, pronto. Ah, mas aí eu não vou formar inteligência. Forme sim, fala, eu não sei, vamos procurar junto? Abra um outro universo para ele. Nem sempre, então, explicar o não. Então, vai passear, a criança pediu aquele brinquedo? Não. Não. Talvez se você quiser falar assim, não porque eu acho que você não precisa. Até tenho dinheiro. Não minta, ótimo. Nunca minta para uma criança. Sempre a verdade, entendeu? Sempre a verdade. Ah, mas Adriana, a gente tem que falar tudo. Toda verdade precisa ser dita? Não. Mas tudo que eu digo precisa ser verdade. Isso aí é catecismo da Igreja Católica, né? Nem toda verdade a gente precisa dizer para a pessoa. Mas tudo aquilo que eu digo para ela precisa ser verdade. Então, você nunca minta para a criança. Mas eu não quero te dar, porque eu acho que você não precisa. Eu acho que você tem demais. Simples assim. E se a explicação evitar uma birra, valeu. Valeu. Mas evite sermões. Meu filho tem 1 ano e 3 meses e grita muito. Não sei o que fazer. Daria alguma dica? Rita de Cássia. Primeiro, perceba por que ele está gritando. Será que ele percebe a ordem da sua casa estabelecida pelo grito? Né? Por exemplo, lá em casa todos nós falamos baixo. A minha filha fala baixo. É tanto que eu ando na rua, umas criancinhas vêm, a Kiara não fala, é que ela fala baixo. E eu não vou querer que ela fale alto por causa da outra criancinha. Entendeu? Então, assim, lá em casa não se tem gritos, né? Então, a gente precisa perceber, assim, como que é o trato de vocês? Porque talvez ele internalizou que é gritando que ele consiga as coisas. Aí, frustra ele um pouquinho. Gritou demais, você não vai ter. Quando você aprender que você pode falar num tom, a mamãe vai entender, aí eu vou te dar. Ó, é árduo, viu? Não estou falando de coisa fácil, não. Educar é um desafio. Meu filho tem 1 ano e 5 meses. Quando ele fica com raiva, ele bate a cabeça na parede ou no chão. Como devo reagir? Cristiane Silva. Gente, não precisa nem de psicólogo para responder. Ele vai dar um traumatismo craniano se ele continuar batendo a cabeça. Então, o que você tem que fazer? Abrace, pegue, envolva, contenha, né? Lógico, a gente precisa entender o mecanismo da birra. Do começo do programa. Tá ali, ó, expandindo. Bater a cabeça na parede é um pedido. Contenha isso. Tá querendo sair de mim, contenha. E aí, me desculpe, mãe, pai, você está sendo pior do que uma parede, que você não está conseguindo conter. Aí ele vai para a parede para que a parede o contenha. Não, você tem braços bem fortes e amorosos para envolvê-lo, né, e dar aquilo que ele precisa. A Adriana é muita coisa, hein? Então, resumindo, você para lidar com um ataque de birra rapidinho... Os 4 hábitos precisam estar organizados. Sono, alimentação, ordem e higiene. Segundo, contenção. Seja física, seja essa contenção afetiva em torno de palavras que aguce dentro dele o bem. Criança deseja fazer o bem. Eu acredito que toda criança ela é propensa ao bem. É o meio que vai, né, estragando. Então, coloque, puxa o bem. O mal que vai aparecendo, você vai apresentando um bem maior e ali ela vai se organizando. Muito obrigada, Adriano. O programa passou assim. Né? Falei pra caramba. Muito bom mesmo. Espero que você tenha gostado. As outras perguntas o Adriano se dispõe a responder? Com certeza. Aproveita, já manda lá nos stories, né? Que eu estou abrindo as caixinhas de perguntas, está sendo mais fácil responder. Então é Adriano, no Instagram, Adriano Gonçalves CN. Manda lá que eu tento responder. Ai, tá ótimo. Não fique na birra e frustrado se eu não responder. Tá ótimo. E hoje é o último episódio da série A Cura da Alma Feminina. O padre vai tocar num assunto delicado, mas precisa tocar.
a relacionamentos abusivos, presta bem atenção que pode ser um alerta para muita gente. É com você, padre. Que maravilha! Estamos nessa série linda, A Cura da Alma Feminina. Que eu me sinto lisonjeado, que privilégio para mim, como sacerdote, como homem, poder acessar tua realidade, mulher, tuas emoções, tua história, como um portador dessa palavra que cura a alma, que restaura o interior, que é a palavra de Deus. Com muito respeito, eu realizo o ofício de fazer uso da palavra aqui para chegar ao teu coração e à tua alma. E o tema desse vídeo, ele é muito necessário, até difícil de abordar, mas necessário, que é como identificar e superar um relacionamento abusivo. E aqui, relacionamento abusivo, nós entendemos relacionamento abusivo do ponto de vista emocional, relacionamento abusivo do ponto de vista físico e relacionamento abusivo do ponto de vista psíquico. Começando a falar de um relacionamento abusivo do ponto de vista físico, quando há dano à integridade física da mulher. Gente, é lastimante nós percebermos as estatísticas da violência doméstica, sobretudo da violência contra a mulher no Brasil. É muito alta, mais alta do que muitos países em guerra, em conflito. O índice de violência contra a mulher no nosso país é triste. Violência física, abusivo, relacionamento abusivo do ponto de vista físico. Mas também existe o relacionamento abusivo do ponto de vista psíquico, no qual a mulher acaba sendo dominada mentalmente pelo homem que a subjuga, que faz a sua autoestima estar lá embaixo e torna aquela mulher escrava de si, dos seus interesses, a humilhando constantemente, mas também o relacionamento abusivo do ponto de vista emocional, tornando a mulher dependente de si, da sua aprovação. E isso não acontece só num relacionamento com um homem, não. Pode acontecer em outros tipos de relacionamento. Aprenda, minha irmã, em primeiro lugar, rezar, pedir a Deus sabedoria e discernimento para você identificar na tua história onde existem relacionamentos abusivos, que muitas vezes, nem sempre o relacionamento abusivo mostra para que veio e que é abusivo. Muitas vezes ele está disfarçado de coisas boas, de interesses muito positivos, mas alto lá, identifique. Se o relacionamento não te deixa ser você, se o relacionamento viola a sua integridade física, não precisa nem dizer, né? Contra a integridade física é algo muito facilmente observável. Se o relacionamento te domina, não deixa você desenvolver seus dons, não deixa você vir à tona com a sua essência, com a sua identidade, alto lá, saia desse relacionamento. Não viva um relacionamento abusivo por carência. Não se sujeite a ser abusada em todas essas áreas que o padre disse, somente para se sentir, mentirosamente falando, acompanhada, para evitar a solidão. Filha, alto lá, antes só do que mal acompanhada. Viva essa máxima. Claro, eu não estou dizendo para você que já casou e está vivendo um relacionamento, que está no casamento, não vai agora botar o homem para fora por causa de qualquer coisa. Não é isso que eu estou dizendo. Mas até mesmo, se o seu relacionamento viola a tua integridade, busque o pároco da sua paróquia, busque um aconselhamento, claro, mas você tem que se posicionar. Não aceite relacionamentos abusivos na tua vida. Não aceite relacionamentos que violam, aliás, a sua integridade física, psíquica, emocional. Não se sujeite à dominação de ninguém. Você não precisa ser escrava para ser feliz. Você não depende do elogio, da aprovação do outro para ser quem você é. Tem gente que me fala assim: ai, padre, eu preciso de alguém que me complete. Você não precisa de alguém que te complete, você precisa de alguém que te transborde, porque você já é completa, você é cheia do Espírito Santo, você é cheia de Deus, você é criada para ser uma mulher completa que faz a diferença nesse mundo. Então não se sujeite à dominação e a relacionamentos abusivos. Senhor, eu rezo agora pelas mulheres que talvez estejam já vivendo relacionamentos abusivos, nos quais são violados sua integridade física, psíquica e emocional. Dê a essas minhas irmãs clareza do processo humano relacional que elas vivem. As liberte do cárcere da dominação abusiva. Cura esses corações. Faça com que a essência e a verdadeira identidade delas venha à tona pelo poder do Teu nome. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, Padre.
E se você quer assistir toda a série, tá lá no cançãonova.com e o programa de hoje também tá no Play Canção Nova. E eu tenho uma ótima notícia para dar para você. Amanhã nós começamos o mês de maio, mês das mães, mês também das noivas. E sabe quem vai estar conosco amanhã? O Padre Adriano Zandoná. Ele vai falar conosco sobre essa série, sobre o conteúdo dessa série, e também a Fátima Souza. Eu espero você amanhã, é um programa super especial na abertura do mês das mães. Até amanhã, às 9h40, eu espero por você. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.